Venvance ou Monjaro? Qual emagrece mais rápido? Esse é o assunto desse vídeo. Fique até o final que eu vou dar minha opinião de qual dos dois é melhor para o emagrecimento. Quero te falar sobre as principais diferenças entre o Venvance e o Monjaro, as indicações de uso, as consequências do uso errado, os colaterais, os motivos de você não usar essas medicações sem um acompanhamento, ou pelo menos antes de assistir esse vídeo até o final, né? Vou falar sobre uma outra medicação muito boa, parecida com o Venvance, e quero contar a história que me motivou a criar esse vídeo. Bom, para quem não me conhece, sou Átila Abdala, tenho uma clínica de nutrologia, a Nutron, da qual eu estou falando, e lido muito todos os dias com pacientes buscando emagrecimento. Mas qual a diferença dessas duas medicações? As duas podem ajudar no emagrecimento, mas elas têm funções diferentes, elas atuam de maneira diferente. Principalmente no fato de agir aqui na cabeça e no corpo. Mas como assim? Vou explicar melhor nesse vídeo. Bom, o Venvance nada mais é do que um psicoestimulante. Então, ela é um medicamento estimulante que vai fazer com que você diminua a fome. É um psicoestimulante derivado da anfetamina. O nome do princípio ativo dele é a lisdexanfetamina. Então, é um medicamento derivado da anfetamina, que tira a fome, de certa forma, na marra, vamos dizer assim. Já o Monjaro, a canetinha tão famosa do momento, é um medicamento que funciona como análogo de GLP-1. Mas ele não é só análogo de GLP-1, a gente gosta de falar que ele é um análogo de dupla ação. Por quê? Além de atuar no GLP-1, ele também atua no outro fator, no GIP. Então ele atua lá no nosso pâncreas. Mas vou explicar melhor como funciona isso. Ponto de indicação dos dois. O Venvance é indicado para quadros de compulsão alimentar. Então, se você tem compulsão alimentar, antes de falar disso, procure sempre um acompanhamento médico. Isso aqui é informação, eu quero trazer conteúdo para esse canal sempre, gerar valor, mas não vá usar medicação por conta de um vídeo no YouTube, tá? Agenda uma consulta, tem o link aqui embaixo para você me procurar, fazer uma consultoria online, se você quiser, ou se quiser tirar dúvidas, mas não faça uso de nenhum tipo de medicação sem acompanhamento. Às vezes pesquisando no Google ou no chat GPT ou perguntando para algum amigo ou acompanhante ou algum conhecido que está usando a medicação. Tanto o Venvance, quanto o Monjaro, quanto qualquer outro tipo de medicação. Não coloque sua saúde em risco, tá? Então muito cuidado nesse momento. Então vamos lá, o Venvance, ele é um psicoestimulante, igual eu falei, e ele é usado para quadros de compulsão alimentar. Então, todo paciente que tem compulsão alimentar tem que tomar Venvance para diminuir a compulsão alimentar e perder peso? Não, não é bem assim. Mas alguns quadros de compulsão alimentar associada à obesidade de longa data, o uso do Venvance, principalmente em doses baixas, tá? De 30 miligramas, essa caixinha aqui, ó, não sei se está dando para ver aí no vídeo, é de 70 miligramas. Ele é encontrado em 3 doses no mercado. Dose de 30 miligramas, 50 miligramas e 70 miligramas. E não é uma medicação tão fácil de ser achado assim, porque ele exige uma receita de um tipo especial, receita A, tá? Receita A amarelo, o famoso chequinho. Então essa medicação não é tão simples de ser comprada. Mas sabemos que hoje é muito fácil comprar coisas pela internet, com algum conhecido, e existe todo um mercado negro por trás. Não vou entrar nesse detalhe, mas cuidado, lembrando, não faça uso de medicação dessa forma. Então esse medicamento é indicado para alguns quadros de compulsão alimentar associada à obesidade. Mas não é indicação absoluta desse medicamento, tá? Ele é usado para o TDAH, para transtornos de déficit de atenção exagerado, que o paciente precisa ter mais foco, a medicação que dá mais foco, dá mais concentração, e muitos pacientes falam assim que fica tão excitado com essa medicação, a cabeça fica tão ativa que acaba esquecendo de comer. Então é como se ele diminuísse a fome na marra, tá bom? Já o GLP-1, o análogo de GLP-1, o Monjaro, que é a tirzepatida, essa medicação ela já atua no corpo de forma a atuar no metabolismo, de certa forma, vamos dizer assim. É um medicamento que foi criado para o diabetes, ele é usado em casos de obesidade associada a quadros inflamatórios, tá bom? Então, pacientes que tenham resistência à insulina têm indicação de usar essa medicação com acompanhamento. Também exige uma receita especial, aquela receita de 2 vias, que é indicada para antibióticos, tá bom? E começou a ser exigida a partir de junho e julho desse ano, que o medicamento chegou no Brasil. Então é um medicamento que atua tanto no GLP-1 quanto no GIP, fazendo com que você diminua o apetite. De que forma? Ele aumenta a saciedade,
a comida vai ficar mais tempo aqui no estômago, ficando mais tempo no estômago, ela demora mais para ser digerida. E esse alimento demorando mais para ser digerido faz com que seu estômago fique mais cheio, mandando sinais para o nosso cérebro informando que você não está com fome. Então, de certa forma, diminui o apetite. Também tem uma atuação central diminuindo o apetite de forma direta, além de acelerar, de certa forma, o metabolismo. É um medicamento que tem sido muito usado na obesidade associada à inflamação, que eu gosto de dizer o seguinte, a obesidade associada à resistência à insulina, dislipidemia, hipertensão, alguns pacientes que têm quadro de pré-diabetes, de certa forma, não necessariamente o diabetes, mas é uma medicação que foi criada pro diabetes tipo 2. E ela acabou mostrando excelente perda de peso, tá? Pacientes que usaram essa medicação em torno de 72 semanas, então um ano e pouco, um ano e 3, 4 meses, tiveram uma perda de peso de mais ou menos 23%, entre 20% e 23%. Então é um medicamento excelente para perda de peso, se for usada da forma correta. Por quê? Porque a medicação também, diminuindo o apetite, faz com que você coma menos. Comendo menos, você vai perder peso. Beleza. Até que ponto isso é bom? Eu falo muito pro meu paciente aqui no consultório. Se você tiver diminuindo o apetite e, consequentemente, diminuindo a ingestão calórica, comendo menos, fazendo jejuns prolongados, você vai perder peso, mas corre o risco de perder muita massa muscular. E isso não é legal, porque vai gerar outros problemas lá na frente, que é a perda de massa muscular, desânimo, irritação, estresse, queda de imunidade. A massa muscular sendo perdida é muito difícil de ser recuperada. Então procure acompanhamento. Eu falo nisso porque, assim, tenho visto cada vez mais profissionais da área da medicina que não têm, vamos dizer, de certa forma, uma experiência nesse caso, tá? Eu já tenho minha clínica que vai fazer 10 anos no final do ano, então eu vejo muitos profissionais médicos que não têm experiência fazendo uso dessa medicação em pacientes, mas não sabendo tratar e lidar com isso, principalmente com doses, como usar essa medicação, qual dose é indicada, para qual paciente é indicado. Todo paciente pode usar de forma alguma. Então, está sendo passado de forma descontrolada, causando problemas futuros, como o reganho de peso, a perda de massa muscular, o desânimo, a flacidez, enfraquecimento das articulações, tá? Então, cuidado para fazer uso dessa medicação sem um acompanhamento correto. E, mais grave do que isso, tenho visto muitas pessoas usando essa medicação acompanhando com outros profissionais que não da área médica, mas às vezes profissionais da saúde, esteticistas, eu não vou entrar nesses detalhes, mas cuidado com isso. É uma medicação que é um pouco mais cara, tá? São medicações caras, o Venvance também tem um alto custo, mas cuidado, porque o preço maior que você pode pagar é pela sua saúde. E às vezes lá na frente você vai ser cobrado. E não é só uma questão financeira depois, tá? É uma questão de vida. Então eu falo, tome muito cuidado com isso. E em casos mais graves ainda, pessoas comprando medicações de origem falsa, medicações do Paraguai, medicações de outras procedências duvidosas, medicações sem o devido controle, medicações contrabandeadas, armazenadas da forma errada. Por quê? É uma medicação que exige ser colocada em temperaturas mais baixas. Então, essa semana mesmo, recentemente, foi pego um cara numa cidade aqui próxima, em Rio Verde, com várias canetas, né, dessa medicação, essa daqui, mais especificamente, tá? Coladas no corpo, na cintura, na panturrilha, e assim, pensa, uma medicação dessa colocada de encontro ao corpo, ela está exposta a uma temperatura mais alta, então é uma medicação que já perdeu sua qualidade, que não vai servir mais para uso. Então, assim, uma coisa que eu falo, procure acompanhamento médico, não compre medicação de procedência duvidosa, não compre medicação com armazenamento duvidoso, não compre medicação fora de caixa, fora de temperatura ideal, sem controle, de outras marcas. Eu vou ver se eu ponho na tela aqui depois para vocês as marcas principais que hoje são achadas no Paraguai, Lipolese, TG, principalmente, tá? Não vou entrar em detalhes dessas medicações, mas já vi alguns pacientes usando, alguns pacientes meus usando essa medicação e trazendo muito mal-estar. Vi uma pesquisa que eu não vou mencionar aqui porque não tem uma certa certificação, falando que a medicação Lipolese é o Ozempic em concentração maior. Eu não sei a veracidade disso, mas os pacientes que usaram essas medicações tiveram colaterais maiores.
e colaterais como náuseas, enjoos, constipação intestinal, que podem acontecer no Monjaro, mas que acontecem muito com o Ozempic, a semaglutida, o Wegovy, que é assunto para outros vídeos. Então, assim, procure acompanhamento médico. Se você tem interesse em saber como funciona essa medicação, como funciona essa outra medicação, chama no link aqui, agenda uma consulta, uma consultoria online que seja, ou presencial, faça uma avaliação comigo ou com outro médico que entenda do assunto, tá? Tem muitos médicos que entendam do assunto. Às vezes você é de outra cidade, quer procurar um médico vamos falar, de especialista nessa área, na sua cidade ou próxima da sua região, me manda uma mensagem, deixa um comentário nesse vídeo que talvez eu conheça algum médico. A gente tem grupos vamos falar, de network com médicos de vários lugares do Brasil. Então, às vezes eu posso te indicar para algum outro médico, algum colega meu, para você fazer uma consulta, procurar saber como funciona. Eu falo muito com os pacientes que estão comprando essas medicações, até as medicações falsas do Paraguai, porque eu também vi gente perdendo peso. Não sei se da forma correta, não sei se perdendo massa muscular, não sei se sendo essa substância a medicação, porque pode ser uma medicação falsa, mas pelo menos uma vez por mês, ou no máximo a cada 2 meses, se você estiver fazendo uso dessa medicação, busque acompanhamento, procure um médico, procure uma avaliação, faça avaliação da sua composição corporal para você ver quanto de músculo você tem, quanto de gordura você tem, quanto você está perdendo, o que está acontecendo com o seu corpo. Porque não é só uma questão de emagrecer, não é só uma questão de perder peso, é questão de manter sua saúde, de depois ter qualidade de vida. Eu falo isso porque já peguei pacientes que tiveram perda de peso significativas, perdendo massa muscular, fazendo acompanhamento da forma errada, e agora está uma luta para a gente tentar recuperar. Tá? Vou falar mais dessas medicações em outros vídeos e quero trazer esse assunto para vocês aqui com mais frequência, porque tenho visto cada vez mais. E o intuito desse vídeo hoje, comparando essas duas medicações, foi por conta de um paciente que veio no meu consultório essa última semana. Ó como é que foi a história. É um rapaz de mais ou menos 22 anos, não vou identificar ele, não lembro exatamente a idade, se era 20, 21, 22, mas novo, com sobrepeso, ainda mesmo usando a medicação. Ele começou a usar o Monjaro, mais especificamente essa caneta de Monjaro, a Quick Pen, que é uma dose que dá para regular de certa forma. Vou falar disso em outros vídeos também, mas ele começou a usar essa medicação que era do sogro. O sogro e ele compraram uma caneta e estavam compartilhando dose, que já é errado. Por quê? Porque você pode contaminar, a medicação não é indicada para uso comunitário. Enfim, além disso, ele começou a usar a medicação, começou a ter perda de peso, começou a notar que estava ficando cada vez mais indisposto. E aí essa indisposição dele deixou ele mais, vamos falar assim, mais deprimido, mais ansioso, mais estressado, de certa forma, mas ele não estava conseguindo render durante os dias. E aí ele procurou um médico que indicou para ele esta medicação, o Venvance. Falou: ó, peraí, se você está desanimado, desestimulado, nada melhor do que passar um estimulante para você usar. E aí você vai usar esse estimulante e daí vai ficar mais animado, mais focado, e isso vai te deixar mais vamos falar assim, mais pronto para perder peso, para continuar perdendo peso. E daí ele começou a usar essa medicação, começou a perceber que a fome reduziu ainda mais, porque essa medicação aqui não vai reduzir a fome de origem direta, de forma direta, igual eu falei para vocês. Ela vai fazer uma atuação hormonal no seu metabolismo, reduzindo a saciedade, diminuindo a fome, diminuindo o seu apetite. Essa medicação já é um psicoestimulante que vai atuar diretamente aqui, diminuindo a fome praticamente total. Não vou falar total, mas deixando você sem fome. Você esquece de comer, não que fica sem fome. Eu já fiz uso dessa medicação. Eu confesso que eu às vezes esquecia de comer, não tinha fome, mas quando falava, tá na hora da refeição, vou colocar a colher de comida na boca, a fome já voltava ali, entendeu? Depois esquecia de comer de novo. Então é um medicamento que é perigoso ser usado assim. E bom, esse paciente procurou esse outro médico, e o médico passou esse medicamento para ele. Aí ele falou: bom, isso aqui tirou minha fome. E esse daqui tá ficando um pouco mais barato do que esse. Então eu vou usar o mais barato. E ele começou a usar o Venvance diariamente, perdendo o apetite cada vez mais, levando à perda de peso, ficando um pouco mais fraco, mas um pouco mais animado, porque a medicação que estimulava ele de certa forma. E aí a ansiedade que já estava acontecendo ali piorou, porque é um medicamento que deixou ele mais excitado. E aí procurou outro médico que indicou ele para ele usar uma medicação antidepressiva para tentar segurar essa ansiedade dele. Olha que loucura, cara. Ele começa a usar uma medicação para tratar uma coisa, essa medicação gera um problema, daí ele começa a usar outra medicação
para tratar esse problema e essa medicação gera outro problema, e aí ele começa a usar outra medicação para tratar outro problema. E aí? Até quando esse paciente, essa pessoa vai usar medicações para tratar um problema atrás do outro? E uma pessoa jovem, tá? Um cara novo, um cara de 20 anos, de 22 anos, tá? Eu olhei aqui, acho que o meu microfone parou de funcionar. Mas enfim, vou continuar o vídeo, depois eu vejo a qualidade disso. Voltando para cá. Então, assim, você vai usar um medicamento para uma coisa, outro medicamento para outra, sem procurar um especialista para isso. E depois de rodar nesses médicos, ele resolveu me procurar, porque ele percebeu que não estava sendo legal o que ele estava fazendo. Então, assim, resolvi trazer esse assunto para o vídeo justamente para mostrar isso para vocês, para tomar cuidado, tá? Esse medicamento aqui é um medicamento excelente para uso, mas não para uso diário. Eu falo isso, eu passo para alguns pacientes, mas para uso controlado, para uso com indicação, para uso de certa forma, para alguns dias que talvez te ajude, tá? Até porque eu não estou aqui para tratar TDAH, mas no meu consultório eu tenho uma prática boa com essa medicação, eu não preciso usar ela sempre. Então, assim, dá para usar de forma controlada, com doses baixas, às vezes manipular uma dose menor, tem várias formas a gente usar essa medicação. E já o Monjaro tem sido mais o carro-chefe de acompanhamento, tem tido excelentes resultados fazendo bioimpedância desses pacientes, acompanhamentos semanais desses pacientes. Pacientes aplicam a medicação na dose certa, às vezes reduz a dose, aumenta a dose, mantém a dose, às vezes passa uma semana ou outra, mas o paciente tem feito acompanhamento semanal comigo e tem apresentado, muitos pacientes, né, têm apresentado excelentes resultados, porque a gente consegue medir na bioimpedância a composição corporal desse paciente. Eu consigo saber se ele está ganhando músculo, se ele está perdendo músculo, se ele está perdendo gordura, se está ganhando gordura. Então, é um jeito melhor de acompanhar. E muito cuidado com essa medicação aqui, por ser um psicoestimulante, tá? Originado da anfetamina, ela pode causar dependência, pode causar irritação, pode causar vício. Então, essa medicação aqui tem que ser tomada com muito cuidado, tá? Vejo também na faculdade, que eu também sou professor universitário, muitos alunos usando essa medicação de forma desenfreada, usando para ir para balada, para festas, associando o consumo dessa medicação com álcool. E é perigoso, porque isso aqui faz um estímulo ainda maior, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o uso dessa medicação, que é de receita amarela, receita controlada, de forma bem controlada, vamos dizer assim, tá? E o que eu falo sempre, vou repetir, faça acompanhamento médico, procure uma avaliação, procure uma consultoria, não faça de maneira desordenada, tá bom? A sua vida está em jogo, então faça uso de medicações, se tiver indicação, e mesmo que não tenha indicação, procure um especialista que saiba te orientar da melhor forma, que seja sensato no assunto. Isso tem ficado cada vez mais difícil, porque eu, como professor universitário, tenho visto todo ano formando muitos alunos. Então, assim, tá jogando muito médico pro mercado. E muita gente com muita desinformação ou com muita informação ruim pode ser um perigo lá na frente. Então, procure especialistas, procurem pessoas que entendam dos assuntos, tá bom? Não é brincadeira, a sua saúde não é brincadeira, tá bom? Não sei se o microfone parou de gravar, a câmera tá ligada ainda, eu consigo ver, mas vou continuar falando para vocês que o objetivo aqui é fazer vídeos sem interrupção, sem edição, sem corte, sem edições grossas, vamos dizer assim, para não tomar tanto tempo, porque minha vida já é essa correria doida. E ainda quero gerar mais valor, quero estar aqui gravando com frequência para vocês, tentar fazer vídeos todas as semanas. Coloquei como uma meta agora nova de fazer vídeos 2 vezes na semana, toda terça e toda quinta-feira, às 7 horas da noite, vou tentar soltar o vídeo. Então, assim, quero trazer mais conteúdo para vocês, mais valor para vocês. E se eu estou te ajudando de alguma forma, se eu te passei alguma informação que ajuda ou que é do seu interesse, ou talvez que seja do interesse de alguém que você conhece, algum amigo, algum familiar, compartilhe esse vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal também se você quiser. E como bônus que eu queria falar nesse vídeo de outra medicação, eu trouxe a caixinha dela que também é um psicoestimulante, que é o Stavigile, a modafinila. Talvez tenha sido um dos nootrópicos de entrada da minha vida, que eu conheci logo depois que eu formei. Formei em 2013, 2014, eu conheci essa medicação e achei ela fantástica. É uma medicação muito boa. Ela é um psicoestimulante, assim como o Venvance, porém é um psicoestimulante não anfetamínico, não tem origem da anfetamina. Então ela é um pouco mais fraca, de certa forma, mas é uma medicação excelente, tá? Tem nas doses de 100 miligramas e de 200 miligramas. Na época, quando eu conheci essa medicação, ela também era medicação de receita amarela. Hoje, ela é uma medicação de receita especial,
do tipo B. Tem a B2 aqui, mas é do tipo B. Deixa eu ver se eu acho alguma receita aqui. Aqui, ó. Receituário do tipo B. Esse daqui. Então, essa medicação requer controle do tipo B, tá bom? Também é um medicamento que requer acompanhamento médico, mas é mais tranquilo de ser usado em relação ao Venvance. Então, tem opções do mercado, tem o Atenta, tem mais uma porção de medicamentos que a gente pode usar. A própria cafeína, que é um estimulante também, que muitas vezes funciona inibindo a fome, nessa parte de te deixar mais estimulado. Então, funciona para muitos pacientes também. Então, tem muitas alternativas que a gente pode indicar. Lembrando que essas medicações não foram criadas nem projetadas para uso para obesidade, mas de forma off-label, vamos dizer assim, elas acabam ajudando na questão do emagrecimento. Então, procure um médico para saber se você tem indicação para alguma dessas medicações, para algum outro tipo de medicação. E lembra, não é só o acompanhamento médico que é importante. Qualquer paciente que está buscando, se você está buscando perder peso, o pilar mais importante, vamos dizer assim, é além de tratamento médico, tratamento medicamentoso, lembre que a dieta é importantíssima, o seu treino é importantíssimo, não tem como você terceirizar isso. Então, assim, se você precisa perder peso, comece a fazer sua parte. Saiba que fazer sua parte sempre vai ser o ponto mais importante, tá? Esses dias um paciente mandou para mim na caixinha de pergunta lá no Instagram, que se com R$ 2.000 ele poderia fazer uso do Monjário, qual dose ele conseguiria usar. Bom, com 2.000 talvez um mês de Monjário desse para esse paciente usar, mas minha resposta foi a seguinte: cara, se você tem R$ 2.000, pega esses R$ 2.000 e pague um personal trainer da melhor qualidade possível. Você vai ter ali 3, 4 meses de treino intenso numa academia boa, com um personal excelente, pegando firme com você. E o fato de você começar a treinar firme, treinar resistência muscular, vai acelerar seu metabolismo, e isso vai te deixar mentalmente melhor e você vai conseguir ter mais foco na sua dieta, no seu processo dali para frente. Que eu falo que o emagrecimento não é um processo aqui corporal, é um processo mental, tá? Se você tá bem, se você tá controlado, se você tá organizado, de certa forma, se sua rotina tá organizada e você tá fazendo sua parte, as coisas vão acontecer, tá? Então tem saída, você pode pedir ajuda, mas saiba pedir ajuda. Não faça por conta, não faça da forma errada. Não faça de qualquer jeito, porque envolve a sua vida, tá certo? E na minha opinião, como eu prometi lá no início do vídeo, entre essas medicações, a melhor, na minha opinião, para emagrecimento, para uso no emagrecimento, no tratamento da obesidade, é o Mounjaro hoje no mercado. Tem outras medicações sendo lançadas, tem o Wegovy, tem o Ozempic, tem a liraglutida, que é o Saxenda, o Victoza, e agora no Brasil chegou a medicação nacional, mas esse aqui hoje no mercado é o melhor, tá? Tem a retrotida que muita gente fala e estimula, mas que não está pronta, não está liberada para ser usada. Ela está em fase final de estudo, tá? Fase 3. Então cuidado com medicações que não são liberadas ainda. Mas o Mounjaro é uma medicação muito boa, liberada no Brasil, liberada com receita médica, com acompanhamento médico. Essa semana vão chegar em doses mais altas, tá? No mercado brasileiro. Até então, essas duas doses eram as doses encontradas aqui no Brasil. 2,5 mg, 5 mg. Essa semana vai chegar 7,5 miligramas e no início de outubro agora 10 miligramas do mercado. Essa de 15 ainda não, essa aqui é de um paciente que foi para os Estados Unidos. Foi o primeiro paciente que eu comecei a acompanhar com Mounjaro em março do ano passado, em março de 2024. Então já tem 1 ano e meio, pelo menos, que eu acompanho pacientes em uso da tirzepatida. E ele me deu essa caneta e mais outras 3. Então eu tô com elas aqui até hoje e mostrando para vocês nesse vídeo. Então, na minha opinião, hoje o melhor medicamento é o Mounjaro, se for indicado para você que precisa emagrecer, que tem resistência à insulina, que tem um quadro inflamatório, a gente vai atuar na sua inflamação, tá? Então, eu pretendo falar mais dessas medicações em outros vídeos e gerar mais valor para vocês, tá bom? É isso que eu queria deixar aqui e agradecer. Espero que meu áudio tenha ficado bom, senão eu vou ter que dar um jeito de postar esse vídeo mesmo sem corrigir o áudio. Mas é isso. Obrigado por tudo. Lembrando o lema que eu sempre gosto de deixar aqui: menos gordura e mais músculos. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.